meus amigos, glorificado seja o nome do Senhor. Tudo bem com você? Tudo na paz? Vamos passar aqui para a gente poder ler um versículo da Bíblia e assim ser muito abençoados, ok? Então diz assim, Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um campo fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e plantou ali excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha só que coisa, tá vendo? Aí você começa a ver comigo o seguinte, o campo era fértil, então terra boa, né? Nele foi plantado, primeiro antes de plantar, foi feito todo um trabalho, tirou-se as pedras, revolveu-se a terra e agora plantou nele boas sementes. Você nota que no campo foi construído até um lagar onde se colheria do que se estava plantando. Havia uma certeza, uma convicção de que se colheria o que estava plantando. Mas no final das contas, na hora da colheita, foram verificar e as uvas eram bravas. Você entendeu? Todo um trabalho que foi feito, a terra boa, as condições favoráveis, semente boa, semente excelente, né? E no final, a coisa não fluiu como se esperava. Por que isso aconteceu? Por que isso acontece às vezes? Se você trazer para o lado espiritual, às vezes, de pessoas, né, de certas pessoas, às vezes é isso, a pessoa tem toda a capacidade, a pessoa é inteligente, a pessoa tem todo o saber, a pessoa tem todas as condições, tem tudo na mão para poder chegar e alcançar os seus alvos, os seus objetivos. Mas no final das contas, está tudo para trás, a coisa não funciona, não vai para frente, não dá resultado, não aparecem os frutos. Parece que o trabalho foi todo perdido, parece que tudo foi em vão. Mas a verdade é uma só. A Bíblia Sagrada diz que se o Senhor não edificar, né, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que edificam. Quer dizer, é a pessoa trabalhando sozinha, é a pessoa tentando fazer sem a ajuda de Deus. Nós temos que aprender a depender de Deus. Nós temos que aprender que sem a ajuda do Senhor nada se pode fazer. O Senhor Jesus disse em João, capítulo 17, a Bíblia diz, o capítulo 15, né, voltando aqui, capítulo 15, a Bíblia diz, está escrito, Jesus disse, foi bem claro, sem mim nada podeis fazer. Mas nós tentamos, porque nós sabemos, porque nós temos habilidade, nós confiamos na capacidade que temos. Aí nos frustramos no final das contas, porque nós plantamos, né, a semente era boa, a terra foi preparada e no final não conseguimos colher os frutos que tanto esperávamos. Você lembra de uma história de um homem chamado Pedro, era pescador. Aquele homem, você conhece, da pescaria, da pesca maravilhosa. Ali está bem claro. Note que quando o Senhor Jesus entrou no barco dele e ensinou, esse homem tinha voltado de uma pescaria, né? Estava lavando as redes. E aí o Senhor entra no barco dele, afasta um pouquinho da terra, prega, dá uma mensagem, ensina como é que faz as coisas. O Pedro presta atenção e entendeu. Logo que o Senhor terminou, Jesus mandou ele voltar ao mar para poder pescar. Aí você lembra o que ele disse? Ele disse, Senhor, eu trabalhei a noite inteira e nada apanhamos. Você sabe o que é trabalhar a noite inteira? Pelo menos 12 horas, né? Começa a anoitecer 6 horas, começa a amanhecer 6 horas, a noite inteira, então 12 horas de trabalho. Agora a gente não pode só pensar nisso. Lembre-se que o Pedro, ele era um pescador, ele era profissional. Quantas vezes ele não deve ter pescado? Quantas vezes ele não foi ao mar? Quantas vezes ele não deve ter lançado a rede? Um camarada que sabia pescar. Sabia ele, por exemplo, que o cardume de sardinha vem para a superfície quando a água está morna, quando a água está verde, quando a água está azulada. Quando o cardume vai para o fundo é quando a água está mais gelada. E ele tinha as técnicas de saber pescar, ele sabia pescar. Ele tinha toda a capacidade, ele era pescador de profissão, profissional nessa área. Mas ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada.
Dá para você entender? Às vezes você é um bom profissional, sabe executar a coisa, sabe fazer, tem tudo para dar certo, mas no final das contas não dá. O que está acontecendo? O que está acontecendo é simplesmente isso: o Senhor não está na coisa. Você está tentando fazer sozinho. Pedro tentou fazer sozinho, mas depois da orientação do Senhor, ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas agora eu vou voltar lá e vou lançar a rede, mas de maneira diferente, eu vou fazer conforme o Senhor disse. E ele foi, você sabe o resultado. Ele jogou a rede e na primeira vez que ele jogou a rede, que puxou, a rede veio cheia. Veio tão cheia que ele então pôde encher o barco dele e chamou os amigos para encher o barco dos amigos. Você entende? Quando o Senhor está na coisa, você vai fazer, você vai ter o resultado positivo, vai ser tão grande o resultado que você vai ter para você e para você dividir com outros ainda. O importante é sempre lembrar, o Senhor tem que estar com você. Ou dependa de Deus para todas as coisas. Não faça sozinho, não tente fazer sozinho, por mais que você saiba. Peça para Deus a orientação. Chegue-se a Ele, converse com Ele antes, apresente o seu propósito, fale com Ele, deixe a Ele então participar disso. E Ele vai abençoar, o resultado será fantástico. Ok? Fica essa palavra para você, que Deus te abençoe, um forte abraço e até lá. Tchau. Fica com Deus.